Terminada a ordem do dia, passaremos à palavra livre. Hoje trouxemos alguns especialistas para explicar o fenômeno de infestação de morcegos que vem prejudicando vários animais em propriedades da nossa região. Então foi convidado para fazer o uso da tribuna o senhor Luiz Felipe Bratti, gerente regional da SIDASC. Concedo a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, presidente, cumprimentando a senhora e o prefeito, cumprimento a todos os presentes. Eu agradeço o espaço mais uma vez, né? Então não é a primeira vez que nós estamos aqui. Vou reforçar a informação. Meu nome é Luiz Felipe Bratti, sou médico veterinário, atual gerente regional da SIDASC, do Departamento Regional de Caçador. Então a nossa regional ela é composta por 12 municípios, né, de atuação. Nós temos 8 veterinários que atuam nesses 12 municípios, incluindo comigo, né? 4 engenheiros agrônomos, um classificador e dois administrativos do quadro e alguns terceirizados e estagiários. Então, só para dar um esboço do tamanho que é composta a regional de Caçador. Nós atuamos com responsabilidade para trabalhar, atender em torno de 10 mil propriedades, com esse quadro de funcionários nessa regional. A abertura desse espaço para nós é importante para que a gente possa trazer algumas informações, né? E assim, tentar desmistificar algumas coisas e não criar pânico, tanto na população urbana quanto rural. Por que eu falo nisso? Já assim, dando um primeiro parênteses, nós não temos foco de raiva aqui na região, e eu estou falando da regional de Caçador, na composição dos 12 municípios. Tá? Que vai de Matos Costa até Ponte Alta do Norte. Tá? Então, assim, hoje nós não temos nenhum foco confirmado dessa doença. Nós sabemos que existem e os morcegos estão a toda a nossa volta, mas o problema é a informação. Então, assim, o que a gente não pode, pegando o gancho da doença, é criar um pânico, uma situação que ainda não existe. Tá? Então, por que a gente agradece ao espaço? Para poder falar um pouco, não vou dar uma aula, não é nada nesse sentido, é só falar de algumas informações importantes que devem chegar para os produtores, né? E que eles possam nos procurar, né? E assim, a gente não criar uma situação para o município que existe um problema que ainda não há, né? Eu vim e estou com a presença dos 2 colegas, o Felipe Volpato e o Rafael Zardo. Eles são os 2 médicos veterinários que estão atuando neste município de Rio das Antas, não só Rio das Antas, mas hoje a lotação deles, né, o local em que eles estão ficando é aqui, em Rio das Antas. Mas, logicamente, como o quadro é pequeno, a gente acaba atendendo outros municípios. Então, os colegas hoje que podem ser procurados, que podem ser até questionados pela população, pelos produtores, são eles. De repente, às vezes não consegue encontrar, o meu colega não está lá, e é uma situação urgente, nos contactem em Caçador, estou à disposição, nós temos mais outros servidores, então a gente se coloca sempre à disposição. Já falei para o prefeito, né, e para o Ivan, para o secretário Dirceu também, que a gente é parceiro. Apesar de ser órgão fiscalizador, a gente está muito mais voltado a trazer a informação, a fazer com que os produtores cumpram com assim, o mínimo que é exigido por legislação, não porque o Luiz Felipe quer, ou porque o Felipe, ou porque fulano quer, não. Tem um mínimo da legislação que tem que ser cumprido, e a gente está ali para tentar estabelecer não posso dizer a ordem, né, porque nós não somos policiais, mas pelo menos assim, para que seja cumprido da maneira correta, porque não haja nenhum tipo de dissabor depois. Então, o que eu agradeço da vinda aqui é poder passar essas informações para que a gente não transmita informações equivocadas para a sociedade. Então, assim, a raiva em si, o que é? Uma doença viral, ela é fatal, né? A gente sempre reforça essa informação que ela é fatal, ela é
ela comete animais mamíferos, então bovinos, bubalinos, equinos, né? A maioria desses animais de produção que são mamíferos, né? Logicamente, existe o ciclo urbano também, não vou entrar nesse assunto, mas também de cães e gatos, né? Não é o nosso foco, não é a nossa área de atuação, mas também existe. Por que eu falo dos bovinos, dos mamíferos de uma maneira geral? Que são os animais que a gente mais atua, né? Que a gente atende e que o produtor rural tem bastante contato e que pode também trazer a informação para nós. Por que é importante para que a gente venha aqui passar um pouco de informação? É que para que nós saibamos se existe mesmo a doença ou não no município, ou na região, ou na regional, ou no estado, a informação ela precisa chegar para nós. A gente não consegue, pelo tamanho do estado, do município, ou da região, não tem como a gente pegar e sair procurar se tem foco de raiva ou se tem morcego sendo mordido, desculpa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que, como eu falei na outra reunião, nós precisamos que a informação chegue para nós, né? Não de uma forma que seja para criar um pânico, tanto para nós da Cidasco ou para a sociedade, de uma maneira geral, mas que a gente consiga receber a informação correta para que nós possamos fazer o atendimento, ir na propriedade, né? Fazer o levantamento da situação e ver, realmente é um caso suspeito, porque eu não tenho como afirmar num atendimento se aquele animal em si ele está acometido da doença raiva, né? Existe uma série de procedimentos que são realizados e assim, um animal, um caso suspeito, um animal com andar cambaleante ou de repente ele já tem uma sintomatologia nervosa, ele está deitado já, ele primeiro começou com a sintomatologia nervosa, daí ele deita em decúbito dorsal, que a gente chama. Ele deita como o animal deita normalmente, tá? E aí depois ele faz decúbito lateral e acaba morrendo. Por quê? Porque ele faz uma paralisia de membros posteriores. Então, primeiro ele perde os membros posteriores, paralisa o membro posterior e vem de trás para frente, ocorrendo toda essa paralisação do sistema nervoso. E aí ele acaba morrendo por essa paralisia, porque vai dar parada cardiorrespiratória. Então, assim, todo animal caído e deitado é um animal suspeito de raiva? Não. Tá? Isso eu quero que as pessoas entendam. Nós temos que ter uma série de informações que chegam do produtor ou que, de repente, quando a gente vá na propriedade, a gente constate mesmo, é uma sintomatologia nervosa, é um animal suspeito. Aí sim, a gente pode realizar a coleta de material e mandar para o laboratório, para daí a gente ter certeza e afirmar. É um foco de raiva. Mas hoje nós não temos foco de raiva na região. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem enfatizado, né? Nós temos em torno de 30 focos de raiva no estado de Santa Catarina, tá? E eles são a grande maioria no litoral do estado, onde tem regiões rochosas, onde tem uns abrigos naturais, né? Então, assim, a gente não tem como sair coletando material sem ter uma sintomatologia concreta, né, da suspeita em si. Não, é uma sintomatologia nervosa que eu devo realizar a coleta do material e mandar para o laboratório. Tá? Então, esse é um ponto assim, que eu gostaria de enfatizar. Mas então eu não tenho certeza. Quais são as situações em que os animais podem apresentar para nós alguma sintomatologia? Não só a sintomatologia, mas que eu sei, ou que a gente tem a certeza que existem os morcegos na região. Normalmente, como é que acontece? Amanhece, e aí o bovino, o porco, o cavalo, ele amanhece com sangue escorrido, vou falar assim, de uma maneira bem simples, ou no pescoço, na orelha, atrás da orelha, ou na cola, na pata, isso assim. Por que eu digo que a informação tem que chegar para nós? Porque a gente não está todos os dias na propriedade. O produtor, sim, que vendo aquela situação, pode nos passar essa informação. Aí sim, ali naquela propriedade, se amanhecer um animal que tem o sangue escorrido, sim, ali tem, na região daquela propriedade, devem ter morcegos. Como é que a gente faz para fazer o controle disso daí? É aí que vem a parte mais difícil. Até um colega, hoje eles realizaram um atendimento numa propriedade que notificou que era uma suspeita de raiva e não era, não foi fundamentado. Por quê? Porque assim, naquela situação, aparentemente, o animal não tinha, o bovino não tinha nenhuma sintomatologia nervosa.
Para a gente ter, assim, a suspeita dessa doença, ele tem que ter algum tipo de sintoma nervoso. Andar cambaleante, tremor, agressividade, são alguns sintomas que ele tem que apresentar para nós para que a gente possa realizar aquele acompanhamento e a partir, assim, do momento em que ele morre, a gente faz a coleta do material e manda para o laboratório. Então, a gente não faz coleta de material aleatoriamente para mandar só para diagnosticar raiva. Tá? Para fazer esse tipo de procedimento, o animal ou ele vem a óbito, ou de repente, já num estado final de paralisia, realiza-se a eutanásia e daí sim coleta o material e manda para o laboratório. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de enfatizar. A partir do momento coleta-se o material, manda para o laboratório, vindo o diagnóstico de resultado positivo, sim, são tomadas outras ações, que seria a notificação e vacinação compulsória. Daí sim, é vacinação obrigatória daquela propriedade foco, tá? E aí todas as propriedades ao redor dela, num raio de 12 quilômetros. Tá? Aí assim, a SIDASC faz a notificação de todas essas propriedades, faz o levantamento, e aí sim, é obrigatório fazer a vacinação. Por quê? Porque a gente tem que conter a doença, o avanço da doença. Ah, mas ela é uma doença de poder de disseminação rápido. Não, não é. Tá? Então, assim, por isso que eu tento enfatizar para que as pessoas não criem um pânico que ela não tem esse poder de disseminação rápido, igual uma febre aftosa, igual outras doenças, igual a Covid, por exemplo. Vamos falar da Covid, né? Que disseminou aí no mundo inteiro. Então, ela não é assim. São animais, são situações, casos pontuais, né? Que para acontecer esse foco, tem que haver um morcego e esse morcego tem que estar doente. Ele tem que ter a doença. Então, ele vai morder aquele animal, o bovino, vai transmitir a raiva para ele, ele vai desencadear a doença e vai morrer. Tá? Então, o que eu gostaria que as pessoas frisassem é isso. O poder de disseminação dela não é tão rápido assim. São casos pontuais. E aí, uma informação importante que eu gostaria de deixar. Isso eu aprendi até na época da faculdade, que a gente se deparava com alguns colegas, né? Ah, mas isso é frescura. Vamos na propriedade e a gente vai manipular animais sem luva. Então eu peço, por favor, não é frescura, tá? Peço, por favor, para os produtores, para as pessoas, de modo geral, a população, que se forem manipular animais que tenham sintomatologia de doença, uma suspeita, não manipule sem luva. Use a luva, se proteja. Tá? Porque a gente não sabe o que é. Ah, eu não sei o que é, eu não consegui falar com a SIDASC, o veterinário não está lá, eu tenho algum outro veterinário que possa fazer o atendimento para ver e verificar se existe aquela doença, se pelo menos é uma suspeita, mas use a luva antes. Tá? Não é frescura, é uma proteção. Por quê? Porque a raiva é fatal. É uma doença que não tem cura. Nós temos alguns casos, não são muitos, mas a gente sabe de médicos veterinários que realizaram atendimento sem luva, contraíram a doença e morreram. Tá? Foi uma pessoa, veterinário de 28 anos em Minas Gerais. Ele foi fazer atendimento e tal, nem imaginava que seria raiva, fez atendimento sem luva, acho que sei lá, se contaminou e morreu. E assim, onde que é o local, uma das formas de transmissão da doença? Pela saliva. Tá? Então, a saliva tem vírus. Não é só o sangue. Tá? Então, às vezes, a minha vaca não está comendo, meu bezerro não está tomando leite, sei lá. E aí a gente vai, manipula, pega na boca, tenta fazer mamar, tenta fazer comer, sei lá. Tá? Então, use luva. Não é frescura. Por quê? Porque daí vai evitar um problema para a própria pessoa. E assim, não podemos criar um pânico nessa situação e, de repente, eu fiquei sabendo hoje que muitas pessoas foram na Secretaria de Saúde pedir vacina. Não se vacina para raiva, sim. Tá? A gente tem que ter eu estou entrando numa área que nem é minha, mas nós, médicos veterinários da SIDASC, nós somos obrigados a realizar a vacinação para que nós possamos fazer o atendimento a campo, para que a gente possa fazer essas manipulações. Mas o produtor rural em si, ou alguma pessoa da cidade, somente se entrar em alguma situação específica, em que daí a Secretaria de Saúde do município vai dizer se é caso de ser vacinado ou não. Mas não tem vacina e não se vacina a população dessa forma. Tá? Isso era uma coisa que eu queria deixar também frisado. Mais uma informação importante.
eu não sei se tem doença, se não tem, se tem. Morcego começou a morder os meus animais, amanheceu sugado, mas eu não sei onde é o abrigo. Para que a gente possa fazer atendimento e captura, como é que a gente controla esses morcegos? A gente realiza captura de morcego. E para a gente fazer isso, nós precisamos da colaboração dos produtores. A gente precisa saber onde possivelmente seria o abrigo desses morcegos. Uma casa abandonada, um bueiro, eles se escondem em locais escuros e úmidos, tá? Então, assim, não é qualquer morcego de forro de casa que é o morcego hematófago. Tem uma característica específica, tanto de tamanho da espécie, nós temos 4 morcegos transmissores, mas que sugam sangue de bovinos é um morcego só. Então, ele é uma espécie específica, de um tamanho específico, não é um morcego grande, tá? E a gente realiza a captura principalmente em ambientes onde o produtor possa nos falar, acho que em tal lugar tem, ou o que a gente pede é que ele nos traga a informação do abrigo para que a gente possa atuar em cima disso. Por quê? Porque os morcegos são protegidos, tá? É uma fauna que é protegida por lei do IBAMA, e assim, nós só podemos fazer o controle populacional dessa espécie específica sugadora de sangue. O resto dos morcegos a gente não pode, tá? Então é proibido. A gente não tem esse poder de atuação. Qual é a forma, assim, então como é que eu posso prevenir? Vacinando os animais, tá? Então vacina esses animais, né, da propriedade. Eu nunca vacinei meus animais. Faz a vacinação, essa vacinação não é doada pelo Estado, nada. O produtor vai na casa agropecuária, compra, vacina seus animais. A partir de 3, 4 meses, ele pode vacinar já os animais. E principalmente lembrando que a primeira vez que eles forem vacinados, essa dose tem que ser repetida. É importante dar um reforço com 30 dias. Tá? E aí, anualmente, repete essa dose e o rebanho está protegido. E aí, o principal que a gente pede é que a informação chegue para nós de uma maneira mais concreta. Não adianta falar que meu animal está caído, está doente. A gente precisa de alguns dados. Tem sintomatologia nervosa, tá? O pulmar cambaleante, agressividade, tá caído, paralisou o quarto posterior. Daí sim, aí a gente tem algumas informações diretas e concretas que nos abrem o caminho para uma suspeita de uma doença nervosa. Não posso dizer que é raiva, só coletando material e voltando o diagnóstico do laboratório, me afirmando, aquele caso é um caso positivo. Aí sim, aí são tomadas todas as providências. No mais, assim, o que eu gostaria de enfatizar é da vacinação e a informação. Então, a informação chegando para nós de uma maneira correta, concreta, a gente tem equipe, tem pessoas treinadas para que a gente possa atuar. Não quero criar nenhum tipo de pânico no município, tá? Não, repito, não tem foco no município de Rio das Antas. Nós não temos foco de raiva nos 12 municípios de Caçador, do Departamento Regional de Caçador. Então, por enquanto, está tudo tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu me coloco à disposição. Os colegas estão aí à disposição também para o que vocês precisarem, tá? E aí, no mais, era isso que eu gostaria de esclarecer. No mais, agradeço o espaço, tá bom? Muito obrigado. Eu deixo esse momento, se algum vereador tem algum questionamento. Então, eu agradeço ao Luiz Felipe por prontamente atender o pedido. Hoje foi realizado esse pedido justamente para que a gente dê a informação correta para a nossa população. Chegou, né, essas dúvidas até a casa. Então, a gente agradece que vocês puderam estar aqui presentes, que a nossa comunidade também está ouvindo e que sabe quem, né, por essa forma, sabe quem tem que buscar para ajudar. Então, a gente agradece muito a tua vinda aqui.